Meus irmãos e irmãs, queremos saudar a todos nesta noite com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos todos a este culto de louvor, de adoração a Deus, mais um culto de Assembleia Geral aqui do Templo Central da nossa Igreja Assembleia de Deus Tradicional. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que nesta noite possamos nos unir em adoração, que a sua casa seja um altar de adoração a Deus, seja um altar onde o nome do Senhor está sendo glorificado. Quero convidá-los para a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 4, ao iniciar do versículo de número 35. São Marcos, capítulo 4, ao iniciar do versículo 35, que assim nos diz a santa palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia, tome a sua Bíblia, abra. A Bíblia é a palavra de Deus, é o livro sagrado. Deus certamente falará ao seu coração nesta noite. Diz-nos assim a santa palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Que nesta noite a palavra do Senhor possa encontrar um lugar especial no seu coração. Meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que nos assistem nesta noite, em janeiro nós iniciamos um novo ano, fizemos os nossos planos, fizemos a nossa agenda, fizemos os nossos projetos, planificamos o que nós gostaríamos de realizar em 2020. Porque no início deste ano, movidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela ordem de Jesus, nós entendemos que o Senhor nos chamou e nos comissionou para uma viagem de 365 dias. E a palavra de Deus foi: passemos a outra margem. E confiados no poder da palavra do nosso Senhor, nós começamos a navegar, começamos a cruzar o mar de mais um ano. Passou o mês de janeiro, o mês de fevereiro, e exatamente no mês de março, à semelhança do texto sagrado, levantou-se um grande temporal de vento. Nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Nós não esperávamos que fôssemos enfrentar esta grande tempestade. Mas se levantou um grande temporal de vento. Todos nós hoje, na verdade, a humanidade, o mundo inteiro, está enfrentando uma grande e terrível tempestade, a pandemia do Covid-19, que mudou o curso das nossas vidas, que mudou os nossos planos, que mudou nossos projetos, que anulou a nossa agenda,
que nos fez agora pensar diferentes. É importante, mesmo em meio a este momento tão difícil, dizer aos irmãos e aos amigos que a voz do Senhor Jesus continua sendo a mesma: passemos a outra margem. É interessante que ele não disse passem, ele não disse vão vocês, ele disse passemos. E isto é muito significante para nós, porque ele está dizendo: nós vamos passar juntos, nós estaremos juntos nesta viagem, nós chegaremos do outro lado junto. Por isso ele disse na sua palavra: passemos a outra margem. E eu quero iniciar nesta noite a minha palavra dizendo: meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, nós passaremos esta tempestade, nós cruzaremos esta tempestade, porque nós estamos atravessando debaixo de uma palavra de ordem do próprio Jesus, quando disse: passemos a outra margem. Mas eu quero olhar para o texto bíblico com os meus irmãos e dizer que mesmo com Jesus no nosso barco, mesmo com a presença de Deus na nossa embarcação, isso não nos isenta de passarmos por lutas, de passarmos por dificuldades, de passarmos por situações difíceis, de vivenciarmos momentos que jamais esperávamos vivenciar, de vivermos experiências que jamais pensamos e imaginamos que iríamos viver. Mesmo com Jesus Cristo ao nosso lado, as tempestades surgem, irmãos, as lutas vêm, queridos, as batalhas se levantam, os ventos contrários sopram contra a nossa embarcação. Mas a primeira palavra importante dessa escritura é essa: Jesus está conosco, Jesus está no nosso barco, aleluia, Ele está na direção de todas as coisas e nós chegaremos do outro lado, em nome de Jesus. Quando se levantou aquela tempestade, diz o texto bíblico, que os discípulos tentaram, quem sabe, conseguir atravessar sozinhos. É importante dizer aos irmãos que os discípulos, na sua maioria, eram pescadores, conheciam a água, conheciam o rio, conheciam tempestades. Quem sabe já tinham eles experimentado outras tempestades, mas essa tempestade era diferente. Quem sabe no início do mês de março você pensou: é apenas mais um vírus, é apenas mais um momento, mas logo vai passar. Mas a semelhança daqueles discípulos que, mesmo remando, porque eram acostumados a remar, mesmo usando as suas habilidades que tinham como pescador, a Bíblia diz que as águas já cobriam o barco e eles não sabiam mais o que fazer. Amados irmãos, queridos amigos, tem momento das nossas vidas, no mar da vida em que nós estamos navegando, que só Jesus pode nos auxiliar, que só Jesus pode nos ajudar, que só a presença do Mestre ao nosso lado nos fará vencedor. Quem sabe você pensou dizendo: nós passaremos isso de forma tranquila, ou quem sabe alguém chegou a dizer: não chegará até nós, mas nós estamos exatamente no meio desta grande tempestade. No dia 16 de março de 2020, foi a óbito a primeira pessoa como vítima do Covid-19. Hoje, 62 dias depois que estamos vivendo essa tempestade, já são mais de 16 mil pessoas que foram ceifadas, mas a palavra do Senhor continua de pé. Ele continua dizendo: passemos a outra margem. Você e eu vamos atravessar essa tempestade em nome de Jesus. Quando os discípulos viram que não poderiam atravessar sozinhos, que seus esforços eram inúteis, que a habilidade de pescador, de remador, não poderia levá-los ao outro lado, eles foram ao encontro de Jesus.
Eles foram pedir socorro do Mestre de Nazaré. Eu quero dizer às pessoas que estão ouvindo na sua casa: é tempo de você buscar o auxílio de Jesus Cristo. É momento de você buscar o auxílio em Deus. O auxílio não está nas autoridades, é importante, e eu gostaria de enfatizar esta palavra. O auxílio verdadeiro não está nas autoridades. A solução não está nos governantes. A solução não está também na ciência. A solução está em Jesus de Nazaré. A solução está na mão daquele que tem poder para mudar situações, o nosso grande, poderoso e divino Salvador. Quando os discípulos, diz o texto bíblico, foram ao encontro de Jesus para buscar auxílio, Jesus estava na popa do barco. E que interessante, eu gostaria de dizer aos irmãos, o texto diz que quando eles chegaram até Jesus para pedir auxílio do Senhor, Jesus estava dormindo. E eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Nós somos amazonenses, nós conhecemos de rios, nós também já passamos tempestades, nós conhecemos este assunto de rio, de lago. Como é possível que alguém poderia dormir em meio de um temporal tão terrível? Como é possível alguém estar dormindo tranquilamente quando o barco está se enchendo de água? Amados irmãos, a atitude de Jesus neste momento, ela quer nos ensinar coisas importantes. E eu quero começar dizendo a você que a atitude de Jesus, dormindo em meio àquela tempestade, ele estava dizendo aos discípulos: o que te assusta não me assusta, o que te aterroriza não me aterroriza, o que te causa espanto não me causa nenhum espanto, o que te atribula não me atribula. E nesta noite eu quero dizer, meus irmãos, o que te atribula, meu querido, não atribula o Cristo glorioso que você serve. O que te causa espanto, meu irmão, não causa espanto a Jesus, aquele que você está servindo no seu coração. Jesus está dizendo: eu estou deitado, eu posso descansar em meio à tempestade, porque eu tenho o controle de toda a situação. Alguém poderia perguntar: será que esta tempestade pegou a Jesus de surpresa? Pois eu lhe respondo: não, nada toma o Senhor de surpresa. Jesus já sabia, sabe e sempre saberá as coisas de antemão. Mas o propósito de Deus em meio a esta tempestade é mostrar o seu poder, o seu domínio, a sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus dormia, e eu tenho uma palavra agora para o seu coração esta noite, e eu quero te dizer, irmãos amados, ouvintes da palavra de Deus, descansa nos braços de Jesus. Olhe para aquele que tem poder para descansar mesmo em meio às tempestades. Nada neste mundo pode ser maior do que o poder e a autoridade que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A atitude de Jesus dormindo, ele nos ensina esta noite que nada foge ao seu controle, que o que nos assusta não pode assustar o Cristo Todo-Poderoso a quem eu e você servimos. O texto diz que os discípulos foram até Jesus e fizeram a ele uma pergunta que era óbvia, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? Quem sabe você já fez esta pergunta mais de uma vez. Quem sabe você já fez essa indagação várias vezes. Será que Jesus não se importa com esta situação? Será que o Senhor Jesus não está vendo a nossa necessidade? A semelhança daqueles discípulos, quem sabe você se sinta encurralado, quem sabe você se sinta sem saída, olhando e dizendo: parece que Jesus não está se importando com a situação. Eu tenho algo para te dizer nesta noite, uma boa notícia para você, meu irmão, para você, meu amigo. Glória a Deus, Jesus está no controle e Ele está entrando com providência em meio desta grande tempestade.
não te importas que pereçamos, não te importas que naufraguemos no meio desta grande tempestade. Afinal, foi o Senhor que nos disse: passemos, cruzemos, vamos atravessar juntos, e agora estamos a perecer, e parece que o Senhor não se importa. Jesus Cristo se importa com a tua situação. Jesus Cristo está olhando bem de perto as tuas lutas. Jesus Cristo está olhando bem de perto a tua necessidade. Jesus Cristo está olhando bem de perto a tua dor. Quem sabe até a tua perplexidade. Quem sabe até a tua impotência sem saber o que fazer. Jesus está no barco, Jesus está conosco. Nós venceremos, nós cruzaremos, nós chegaremos a Porto Seguro, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando eles pediram socorro a Jesus, quando eles foram ao Senhor Jesus e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos, o texto diz que Jesus se levanta, glória a Deus. E esta palavra que eu vou dizer agora, ela pode ser profética para muitas pessoas que estão a nos ouvir. Jesus se levanta para te socorrer. Jesus se levanta para socorrer a tua família. Jesus te levanta para ir ao encontro na tua necessidade. Quem sabe Ele marcou esta noite para entrar com providência na tua casa, eu creio. Quem sabe Jesus marcou este momento para entrar com providência na tua família. Quem sabe em meio a esta pandemia você já pensou em desistir, você já pensou em largar a fé, você já pensou em olhar atrás, você já pensou até em perecer. Não, meu irmão, olha a pergunta dos discípulos a Jesus: não te importas que pereçamos? Mas quando fizeram aquela pergunta, o texto diz que Jesus se levantou para tomar providência, aleluia, para a necessidade dos discípulos. O Senhor Jesus não está inerte em meio a esta situação, Ele não está estático, Ele está trabalhando em meu e em teu favor, para que a solução possa chegar às nossas necessidades. Jesus se levanta, diz o texto, e fala ao vento, e repreende o vento. Meus irmãos e meus amigos, nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma tempestade é para a vida toda. Eu quero crer que o Senhor Jesus já está entrando com providência para determinar o final deste mal, o fim desta peste, desta situação tão difícil em que nós estamos atravessando. Eu quero lembrar os irmãos que no início da leitura a Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento. O problema era o vento, nem chuva havia. As águas estavam revoltas porque um vento contrário soprou. E que interessante, diz agora a Bíblia, que Jesus se levanta e repreende o vento, porque Jesus sabe qual é a verdadeira necessidade do seu povo. Jesus sabe qual é a verdadeira necessidade da tua vida. Jesus sabe qual é a verdadeira necessidade que existe na tua família. Quem sabe não seja nenhuma doença física, quem sabe seja uma doença espiritual, quem sabe seja um vento contrário que está destruindo a tua casa, que está destruindo a tua família, que está destruindo o teu lar, que está tirando a tua paz, que está tirando a tua alegria, que você está perdendo o sono. Jesus sabe exatamente qual é a tua necessidade, pois o texto diz que Ele repreendeu o vento, porque foi o vento que se levantou. Qual é a tua necessidade, meu irmão? Qual é a tua necessidade, meu amigo? O que é que você precisa? Clame por Jesus esta noite. Chame por Ele esta noite, e Ele se levantará e vai ao encontro da tua necessidade, porque Ele sabe. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Glória a Deus.
e disse ao mar: calma, aquieta-te. E em seguida houve grande bonança, grande paz, grande tranquilidade. Depois que Jesus repreende o vento, depois que Jesus acalma a situação, então Jesus se dirige para os seus discípulos. Então Jesus se dirige para os seus amigos e olha para eles e faz a eles duas perguntas. Ele disse: por que vocês estão tímidos? E esta palavra para nós, ele está dizendo que as tempestades da vida não podem nos intimidar. Capuru, a nos ouvir e a nos ver por este canal tão abençoado, pode intimidar o povo de Deus. Esta tempestade não pode intimidar a igreja do Deus vivo. Essa tempestade não pode intimidar de que nós possamos seguir, de que prossigamos dando glórias a Deus e anunciando o seu glorioso evangelho. Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão tão tímidos? Em outras palavras, Jesus está dizendo: por que vocês se intimidaram diante desta tempestade? Por que vocês se intimidaram diante desta situação adversa? Eu quero conclamar a todos esta noite para que nos enchamos de coragem, para que busquemos o poder de Deus, que isso não venha nos intimidar, mas que venhamos nos ser revestidos do poder de Deus para atravessar esta tempestade, louvando, glorificando e exaltando o poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Uma outra pergunta que Jesus diz aos discípulos foi: ainda não tendes fé? Quem sabe você esteja perdendo a sua confiança em Deus. Quem sabe a sua fé esteja debilitada. Quem sabe a sua confiança em Deus já não seja a mesma. Mas é isso que Jesus está dizendo a você esta noite, olhando para você e dizendo: mostre a tua fé, mostre a tua confiança, não perca a confiança, não perca a sua convicção. Lembre-se que Jesus está com você, Jesus está no barco e Ele tem o controle de todas as coisas. É bem verdade que milhares de vidas já foram ceifadas por esta tempestade, mas também é verdade que milhares de pessoas já foram curadas, já foram recuperadas, já foram tocadas pelo poder de Deus, já receberam curas instantâneas, porque Jesus continua trabalhando através da nossa fé. Hoje Jesus nos convoca dizendo: tenhas fé, enche-te de fé, confie em Deus, confie nas promessas do Senhor. A reação dos discípulos a esta pergunta de Jesus, a essas duas perguntas do Salvador, foi uma reação que, quem sabe, seria a mesma, minha e sua. Ficaram cheios de temor, ficaram apavorados de alguma maneira, olhando um para o outro e fazendo-se perguntas um ao outro, dizendo: quem é este, glória a Deus, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, meus amigos, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro e também limpou um leproso. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus curou um paralítico na cidade de Cafarnaum. No capítulo 3 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus curou um homem que tinha a mão ressequida. E no capítulo 4, agora a Bíblia vem nos dizer que Jesus repreende o vento. Os discípulos tinham visto Jesus curar os enfermos. Os discípulos tinham visto Jesus limpar os leprosos. Os discípulos tinham visto vários milagres gloriosos de Jesus, mas ainda não tinham visto o seu poder sobre a própria natureza.
Os discípulos ainda não tinham visto o poder de Deus sobre o vento, sobre o mar, sobre todas as coisas. Eu quero dizer a você que nesta tempestade que estamos atravessando, o Senhor Jesus quer te revelar algo diferente. O Senhor Jesus quer entregar bênçãos gloriosas. O Senhor Jesus quer se revelar a você e a sua família de maneiras como você nunca ainda sentiu o poder de Deus. O Senhor quer te dar bênçãos que você nunca ainda experimentou. Creia no poder da palavra do Senhor Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer a você, meu irmão, que este é o Cristo que nós servimos, que este é o Senhor Jesus, o qual nós colocamos a nossa confiança nas suas mãos. Esta tempestade vai passar, esta crise vai passar, este momento adverso vai chegar ao fim, e creia, nós chegaremos a porto seguro, porque aquele que tem poder não só sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre todas as coisas, a Bíblia diz que ele se revelou a João na ilha de Pátimos, dizendo: eu sou todo-poderoso. Ele nos levará, ele nos conduzirá ao outro lado. Eu e você cruzaremos 2020 contando milagres mesmo em meio a tempestades, contando curas mesmo em meio a vento contrário, porque neste barco Jesus está presente. Nestes dias de lutas e dificuldades, olhe para Jesus. Não te esqueças em nenhum momento, Jesus está contigo. Foi Ele que nos disse: passemos. Nós chegaremos ao outro lado, porque o Senhor nos levará de vitória em vitória, porque Ele é Deus. A boa notícia para você, meu irmão, a boa notícia para você, meu amigo, glória a Deus. A boa notícia para você que está na sua casa, fazendo parte deste momento de adoração, Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Não importa a tempestade que você esteja vivendo, não importa o momento difícil que estamos atravessando na nossa nação, Deus tem o controle deste barco, aleluia, e Ele nos levará à vitória, porque Ele é Deus. E eu quero crer que Jesus Cristo se levanta para acalmar a tempestade do seu coração, que Jesus Cristo se levanta para tirar o medo da sua alma, que Jesus Cristo se levanta para te encher de fé, que Jesus Cristo se levanta para acalmar a tribulação que você esteja atravessando, que Jesus Cristo se levanta para entrar com providência na tua necessidade. Creia no poder da palavra de Deus. Naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, os discípulos agora entenderam que o poder de Deus não estava limitado à enfermidade. O poder de Deus não estava limitado a curar apenas a sogra de Pedro que tinha febre. Não estava limitado apenas a curar o leproso, uma enfermidade terrível, mas era um Deus de um poder ilimitado sobre todas as coisas. No final deste culto nós iremos fazer uma oração, e quem sabe você se sinta à semelhança daqueles homens, quem sabe você se sinta exatamente como eles, naufragando em meio a esta situação tão difícil. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você não vai naufragar. Nós não vamos naufragar, nós chegaremos ao outro lado muito breve, cantaremos o hino da vitória e a semelhança dos discípulos vamos olhar uns para os outros e dizer: quem é este? Quem é este Jesus que nós servimos, que nos surpreende cada dia, que nos surpreende em cada situação?
que nos surpreende em cada circunstância. Creia, Jesus pode te surpreender esta noite. Jesus pode se surpreender ainda antes que termine este culto. Jesus pode te surpreender esta semana. E o meu desejo do meu coração é que nesta semana você seja surpreendido pelo poder glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que a tua família, que o teu lar seja agora alcançado pela palavra de Deus. Que esta tempestade se acalme, que esta luta cesse, que esta aflição saia, que esse problema tenha um final, porque Jesus está no barco. Nós glorificaremos o nome de Jesus juntos, e junto cantaremos o hino da vitória, porque Ele é Deus. Os discípulos chegaram do outro lado. Lá do outro lado havia um homem necessitado de libertação. Foi liberto. Há um propósito de Deus em tudo isso. Há um propósito de Deus para a tua família em tudo isso. Há um propósito de Deus para a tua casa em tudo isso. Entenda o propósito de Deus. Creia no Senhor Jesus. Não te intimides. Enche-te de fé, porque nós chegaremos do outro lado. Em nome de Jesus.